Então, gente, como eu disse ainda há pouco, né, essa semana eu queria focar mais na recapitulação dos conteúdos que já vimos, já estudamos essas semanas, porque eu sei que como é muito corrido, né, apenas meia hora para cada nosso encontro, a gente não pode dar toda a matéria, né? Eu seleciono muito, eu sempre foco no que é mais importante para a gente fixar no momento. Então, muita coisa que a gente deveria estar vendo, às vezes pode até passar batido. Então, é importante que vocês tragam suas dúvidas para a gente. Mas a gente poderia complementar, pelo menos, né? A nossa aula da semana passada foi Sistema Colonial Espanhol. Como a Espanha, após a descoberta da América, administrou a ocupação e a colonização do seu vasto território. A gente deve lembrar que praticamente a América inteira estava sob o domínio da Espanha. Hoje, territórios que hoje são os Estados Unidos, o México, até mesmo que é hoje Guiana Francesa, territórios que hoje pertencem ao Brasil, faziam parte do Império Espanhol. Então, a gente viu que, ao contrário do que vocês aprenderam com o Vilela sobre colonização do Brasil, que a colonização do Brasil é meio na aventura. O português, com a falta de recursos, diante de uma natureza muito mais inóspita do que a da América Espanhola. Por que eu digo isso? Porque pode parecer que, quando os portugueses chegaram aqui, eles encontraram aquelas tribos esparsas, tribos que não tinham uma organização política mais avançada, mais complexa, que não detinham domínio da metalurgia, fossem mais fáceis de dominar. Mas, pelo contrário, justamente por essa natureza ser esparsa e a natureza da América Portuguesa, né, o que é hoje o Brasil, você tem o litoral, mas você tem a Mata Atlântica, você tem a Mata Amazônica. Então, é uma natureza muito mais inóspita. Até mesmo o português vai demorar muito a colonizar o interior do Brasil. E a colonização do Brasil, ela se restringe durante quase 2 séculos, mais de 2 séculos, quase 3 séculos de colonização, ela se restringe muito ao litoral. Se a gente parar para pensar, só você notar que as principais capitais do período colonial são todas no litoral. São Luís, Salvador, o próprio Rio de Janeiro, é tudo no litoral. O interior do Brasil fica meio que intocado, né? Justamente devido a essa dificuldade de se adentrar numa mata tão adversa, tão maciça, ao contrário da América Espanhola, porque o que os espanhóis fizeram? Eles se aproveitaram de toda a estrutura que já existia no Império Azteca, no México, na Mesoamérica, e a estrutura que o Império Inca havia construído. Então, você tinha no Império Inca estradas ligando não somente a região andina, mas que chegava até mesmo ao sul da América do Sul e até mesmo a territórios que hoje são parte do Brasil. Então, ficava mais fácil para a Espanha dominar o interior. E é curioso porque os espanhóis vão favorecer, eles vão escolher principalmente regiões mais elevadas do que o litoral. Você vê que as grandes capitais da América Espanhola, elas não são no litoral, elas são no interior, em altitudes elevadas. Quem gosta de futebol sabe que quando nossa seleção, algum time brasileiro, vai jogar contra a seleção, algum time dos nossos vizinhos Peru, do Equador, da Colômbia, Bolívia, os jogadores sofrem principalmente com a baixa oxigenação devido às elevadas altitudes. Então, por que os espanhóis escolhiam esse tipo de território? Era justamente para ter um clima mais ameno. Já o português não. O português faz as capitais mesmo, as cidades no litoral, quente, né? Muito quente. O português, ele, devido à falta de recursos de próprio Portugal, Portugal a gente viu que para colonizar o extenso território do Brasil, Portugal lançou mão da iniciativa privada, porque o próprio Estado português não tinha condições de lançar a colonização, não tinha tanto interesse assim. Nós vimos que, o princípio, Portugal não liga muito para o Brasil. Em 30 anos, o Portugal não se decide sobre a dominação mesmo, a colonização, a tomada da posse da terra. Somente quando Portugal se vê ameaçado por investidas
dos holandeses e dos franceses, Portugal então se mexe para tomar posse de verdade, iniciar a colonização. Até então, Portugal se preocupava com o comércio de especiarias orientais. E nós vimos que, quando eu falei sobre a dominação portuguesa na África, ela também é somente no litoral. Chega na Índia, também é apenas no litoral. Chega lá na China e Macau, é apenas uma ilha. Mesmo no Japão, né, quando os portugueses chegaram, eles não tentaram dominar o território. Eles simplesmente se estabeleceram em Nagasaki, muito rápido. Foi uma presença curta, de um século apenas. Malaca, Timor, que são regiões onde tiveram presença portuguesa, mas sempre no litoral. Os portugueses não se interessaram em dominar todo o território. Agora, a dominação do território brasileiro, devido à sua extensão, ela exigia outra coisa, né? Outro interesse, que era estabelecer uma atividade que fosse rentável. E essa atividade rentável foi a implementação da lavoura de cana-de-açúcar, que era o produto mais rentável no mercado europeu. Então, ele estabeleceria a posse, fincaria raízes dos colonos no território. Já os espanhóis, eles encontraram ouro e prata, então o interesse deles é diferente. Era estabelecer um estrito controle, muito estrito mesmo, um controle muito forte, para evitar a fuga de divisas, ou seja, o pessoal na América, mesmo os exploradores espanhóis, roubarem da coroa espanhola o ouro e a prata, desviarem, assim como aconteceu aqui no Brasil durante o período da mineração. O quanto do ouro que deveria ter ido para Portugal foi contrabandeado. Então, por isso, a Espanha tinha um controle muito mais rígido. Portugal não. Portugal, aqui no Brasil, nos primeiros anos, foi meio que na aventura. Os portugueses tentavam se adaptar melhor. O clima muito quente, a floresta densa, as tribos, né, muitas das vezes hostis, mas o português ele aprendeu a dormir na rede como o índio, aprendeu a comer a comida que o índio comia, coisa que os espanhóis não vão fazer. Os espanhóis é tudo muito planejado. Se a gente pegar as primeiras cidades espanholas na América, elas seguem traçado, elas têm projeto urbanístico, as ruas são ladrilhadas, ou seja, tem paralelepípedo, são retas, sempre tem um projeto da coroa espanhola para essas cidades. Agora, aqui na América Portuguesa, o Brasil, não. As primeiras cidades são pequenos povoados sem de ruas tortas, de chão batido, sem muita preocupação, porque justamente isso, o português não tinha meios para estabelecer uma dominação como a espanhola. Não tinha o ouro, isso vai demorar quase 3 séculos para se descobrir o ouro. Então, o importante mesmo era apenas produzir o açúcar e escoar esse açúcar. Então, as cidades portuguesas aqui na América, elas são feias, as casas são feias, as ruas são tortas, não há um projeto urbanístico. Por isso que o português, quando a gente olha para a história, o português tem uma questão mais aventureira. O espanhol não, o espanhol é mais objetivo, mais planejado. E agora, se a gente tem que falar sobre outro tipo de colonização, que não foi apenas a portuguesa e a espanhola, aqui a gente pode dar início logo a falar sobre a dominação da América pelos ingleses, né? Isso também é importante, que é pouco falado. Qual é o interesse dos ingleses na América? Os ingleses vão colonizar aquilo que os portugueses e espanhóis não tinham interesse. Lembrando sempre que na mentalidade mercantilista do século XVI, o interesse de colonização era garantir metais preciosos, lembrando também que na mentalidade mercantilista, um país tanto era mais rico quanto mais ouro e prata tivesse em seu território. A gente sabe que hoje em dia isso não é o suficiente. Nós medimos a riqueza de um país por outros índices, mas na época eram metais preciosos. Quem tivesse mais seria mais rico. Outro ponto importante é conseguir matéria-prima e produtos que a Europa não pode produzir no seu território. Exemplo disso é o açúcar. O açúcar ele passa a ser a mola da colonização portuguesa na América porque
A Europa precisava de açúcar, consumia açúcar. O açúcar era um bem muito caro, era algo de luxo. Apenas a nobreza e a realeza consumiam açúcar, e talvez a alta burguesia. As pessoas comuns não adoçavam a vida com açúcar, porque o açúcar era muito caro. Então, Portugal pensa o seguinte: bom, o clima da Índia é quente, úmido, o Brasil também é. Então, a gente pode tentar implementar essa planta que é originária das Índias Orientais, né, do sul da Ásia, da Índia, e implementar aqui na América. Primeiramente, eles experimentam a cultura da cana-de-açúcar nas ilhas atlânticas de Portugal, como Ilha da Madeira, as Ilhas Canárias, Cabo Verde. Funcionando ali, eles pensam, se aqui funcionou, então a gente pode implementar um território muito maior, aumentar drasticamente a produção e conseguir muito lucro. Então, Portugal implementa a lavoura de cana-de-açúcar aqui, justamente porque o Brasil, então, seria, a partir de então, o produtor de gêneros tropicais. Mas a América do Norte, ela tem um clima totalmente diverso da América do Sul e da América Central. O clima predominante na América do Norte é frio e temperado. Apenas uma estreita faixa ao sul que é subtropical. Quando você imagina a imagem dos Estados Unidos, os Estados Unidos é um país gigantesco hoje, só para a gente ter uma ideia. É claro que o norte dos Estados Unidos é muito frio, a vasta faixa dele é temperada, mas o sul dos Estados Unidos, como o Missouri, a Louisiana, a Virgínia, a Flórida, São Francisco, são quentes, né? Principalmente essa parte que foi da França, a Louisiana e o Mississippi, o Tennessee, é quente e úmido. Ali, nessa pequena faixa, você teve uma produção parecida com a nossa. Então, Portugal e Espanha, quando colonizam a América, a Espanha está interessada principalmente em metais preciosos. Portugal também, só que não encontra. Não encontrando metais preciosos, Portugal então decide implementar uma indústria que fosse rentável de gêneros tropicais. Então, o Brasil produzia açúcar, principalmente, mas também tabaco, um gênero essencial para trocar por mão de obra escrava africana. No tráfico negreiro era muito importante o tabaco produzido na América, o algodão, que mais tarde vai também servir aos interesses da Inglaterra, quando ela cria sua indústria. Mas, a princípio, o algodão é cultivado aqui na América do Sul, aqui no Brasil, para vestir os escravos, para servir de matéria-prima para o tecido que vai para embalar o açúcar, o transporte de açúcar, o cacau mais tarde também, e bem mais tarde o café. Então, sempre produtos gêneros tropicais. Já a América do Norte, por que a Espanha não vai ligar muito para a América do Norte? Porque não há interesse, né? O que se poderia produzir na América do Norte de interessante? Quase nada. Então, na faixa temperada e fria da América do Norte, não há nada que interesse a Inglaterra, quer dizer, a Europa, né, a economia europeia. Então, a Espanha simplesmente não liga para essa faixa. Então, os atrasados, França e Inglaterra, começam então a mirar nessa região. Então, quem inicia a colonização da América do Norte são os ingleses. Mas a motivação dos ingleses de colonizar essa América do Norte é diferente de Portugal e Espanha. Não encontrando gêneros tropicais naquela região, a Inglaterra também não se interessou muito. Então, a própria coroa inglesa permite que companhias de comércio, empresas comerciais, encabecem essa colonização. Então, a Companhia das Índias Ocidentais vai lá para a América do Norte e inicia a colonização. E quem é que vai colonizar essas terras? Qual é o perfil das pessoas que vão migrar da Inglaterra para a América do Norte? Vamos chamar aqui de Nova Inglaterra. Quando eu falar de Nova Inglaterra, vocês já sabem. A Nova Inglaterra, então, é essa colônia que surge, então, na América do Norte, de origem inglesa. Qual o interesse deles? O interesse deles é diverso, não é totalmente econômico.
é mais social. A gente deve lembrar que o período da descoberta da América e colonização da América por Espanha e Portugal, ela coincide também com a Reforma Protestante, com mais tarde também, com todos aqueles tumultos políticos e guerras que vão acontecer dentro da Europa. A gente tem que ter sempre isso em mente também. Então, há uma disputa dentro da Inglaterra de cunho religioso e político, porque vocês devem lembrar que a Reforma Protestante na Inglaterra ela foi iniciada por Henrique VIII, o rei da Inglaterra. Ele entra em conflito com os interesses do Vaticano, na época somente Roma, entra em conflito com Roma, devido a uma questão, segundo o Henrique VIII, ele queria se divorciar da rainha, ela que era de origem espanhola e católica. Ele, então, rompe com a Igreja Católica, se divorcia e cria uma nova igreja, uma igreja que mantinha toda a estrutura hierárquica da Igreja Católica, mas o líder dessa nova igreja seria não mais o Papa em Roma, e sim o rei Henrique VIII. E a teologia, né, aquilo que eles acreditavam, que se acreditava dentro da igreja, segundo ele, era mais protestante. Mas muitas das vezes o rei e os outros reis que vieram depois dele começaram então a usar a igreja anglicana, essa igreja fundada pelo Henrique VIII, também como uma moeda de troca política. Quando o rei queria apoio da nobreza, ele deixava a igreja dele com a cara mais católica. Quando ele queria apoio da burguesia, ele deixava a igreja mais protestante. Então, surge na Inglaterra protestantes que não concordavam com essa prática do rei, essa prática de misturar política e religião. Esses protestantes foram chamados de puritanos. Eles queriam uma religião pura, separada da política. E esses puritanos, muitas das vezes, são perseguidos. O rei Henrique VIII ele chegou a mandar executar um alto membro da Igreja Católica que não quis fazer parte da Igreja Anglicana, que foi o São Tomás Moros. Ele que escreveu a Utopia, esse livro que até hoje é um dos mais importantes da nossa história, porque foi um livro onde ele critica a sociedade inglesa e imagina uma sociedade igualitária, uma sociedade mais justa. E ele tinha muita crítica contra o rei e essa nova igreja anglicana. E aí, então, ele é executado como traidor. Mas aí, hoje, ele é considerado santo pela Igreja Católica, um mártir da fé cristã católica. Então, esses puritanos e membros que fosse da nobreza, pessoas que não concordavam com o rei, criticavam o rei, passam a ser perseguidas, perdem suas terras, muitas vezes são presas. Então, essas pessoas que são perseguidas devido à política ou à sua religião, decidem, então, que não tem mais como manter a vida na Inglaterra. E sabendo que na América há possibilidade de ter terra e iniciar uma nova vida, então essas pessoas, esses perseguidos políticos e religiosos, decidem, então, migrar para a América para iniciar a vida do zero, um recomeço. E eles escolhem justamente um território que tem um clima parecido com a Inglaterra e eles chamam então de Nova Inglaterra. No navio chamado Mayflower, ele entra para a história como sendo o navio que leva os primeiros peregrinos, que os americanos hoje, né, os estadunidenses, chamam de pais peregrinos, que são os primeiros ingleses a chegar na América para iniciar a colonização. E eles fazem um pacto dentro desse navio. Como ali tinham membros da nobreza, da burguesia, juízes, padres, tinham artesãos, comerciantes. Então eles fazem pacto dentro do Mayflower, deixando para trás aquela vida, aquela divisão hierárquica que havia na Europa, e eles decidem então que na América tudo seria diferente, que eles seriam iguais. Quem tivesse título, riqueza, não importava mais. Dali, eles começariam uma vida nova, uma sociedade totalmente diferente, uma sociedade igualitária, pelo menos nos direitos, né, na representatividade.
Quando eles chegam lá, talvez vocês tenham visto já em filme americano, no final de ano, que os americanos gostam muito, assim, o feriado preferido deles é o Dia de Ação de Graças, que marca, né, em novembro, acho que final de novembro, marca a chegada dos pais peregrinos à América, eles famintos, não tendo comida, não tendo abrigo. Os índios recebem eles de maneira amigável, e aí então os índios alimentam eles com a ave, né? Uma ave que é típica da América, que é o peru. Por isso que se come peru no Dia de Ação de Graças, e aqui no Brasil se come no Natal. A gente meio que pegou essa cultura da América do Norte, talvez pelos filmes, né? Pelas séries, já de muito tempo, foi introduzido então o peru, que era tradicional, né? Porque são os ingleses chegando na América e comendo o fruto da terra, né? O animal que é símbolo da região, que é o peru. Então, é claro que hoje em dia a gente sabe que isso é muito romantizado, que na verdade a chegada dos ingleses na América foi catastrófico para os índios e que também os índios desde o começo não ficaram muito felizes com a chegada dos ingleses, porque séculos antes, né, os vikings tinham tentado criar uma colônia na América e foram também muito brutais com os indígenas, e os indígenas conseguiram expulsá-los também. Então, acho que existia na memória coletiva dos indígenas da América do Norte, que a presença de estrangeiros, né, de gente vindo da Europa, não significava coisa boa. A gente sabe que até hoje há esse clima, esse conflito racial está na base da construção do que é hoje os Estados Unidos. Explodiu agora a questão do racismo contra os negros, contra os descendentes de africanos na África, na América do Norte, mas isso é desde os primórdios da colonização, com os indígenas também. Então, gente, outro grupo também que vai ser levado para a América são os dos criminosos. Pessoas que cometem delitos, crimes, que são condenados na Inglaterra, ao invés de ficarem presos em prisões inglesas, muitos deles são condenados ao desterro. São mandados, então, para a América do Norte, nessas colônias como a da Nova Inglaterra. E vejam bem, eu estou falando colônias. É diferente quando eu falo do Brasil, né, que é a única colônia de Portugal na América. Mas, na América do Norte, você tem várias colônias, né, várias experiências de colonização. E, muitas das vezes, até diferentes, como as colônias do Norte e as colônias do Sul. Então, as colônias do Norte, como Nova York, New Jersey, Massachusetts, Maine, Washington, eu acho que Washington, não sei se ainda era, acho que não era colônia, mas esse território do Norte é diferente do Sul, que é a Virgínia, Carolina do Sul, Carolina do Norte, o Missouri. Essas colônias do Sul vão se parecer mais com a experiência portuguesa e espanhola aqui. Colônia de que a gente chama de exploração, visando sempre a grande lavoura, o grande latifúndio, a mão de obra escrava. Já a América do Norte, não. Você vai ter a pequena propriedade familiar, a produção agrícola voltada para o consumo interno. E, como falei, muitos eram desterrados como sendo servos de contrato. O cara, então, era condenado ao desterro, era levado para a América preso, e lá, chegando na América, ele tinha que trabalhar de graça como escravo durante 7 anos para o contratante dele. Terminou os 7 anos de contrato, se ele estivesse vivo, ele poderia, então, permanecer na América como sendo uma pessoa livre, né? Poderia iniciar do zero sua vida como outros colonos. Então, você tem os imigrantes que fogem da perseguição religiosa e política, esses desterrados criminosos que são mantidos sob regime de servidão de contrato, uma verdadeira escravidão temporária, e tem também aqueles camponeses que começam a perder suas terras. No século XVI para o XVII, nós notamos então que no interior da Inglaterra começa a surgir uma revolução. A burguesia começa a comprar terras no interior da Inglaterra, as chamadas terras livres. Vocês aprenderam sobre feudalismo? Vocês devem lembrar que tinha as terras que eram do senhor feudal, a gleba, que era dos servos,
mas também tinha aquelas terras que eram livres, não eram de ninguém. Os camponeses poderiam utilizar para apacentar suas ovelhas, expandir sua produção, que não tinha problema. A burguesia começa, então, a fechar essas terras, cercar, os enclosures, cercar essas terras para servir de pasto para a criação de ovelhas, para suprir a indústria têxtil que estava começando a se desenvolver. As manufaturas de tecido precisavam de lã em grande quantidade, então a burguesia começa a comprar as terras e expulsar os camponeses. E esses camponeses vão para as cidades. Mais tarde, na Revolução Industrial, essas cidades, então, vão fervilhar de pessoas, essas pessoas servirão de mão de obra barata para a indústria têxtil. Mas muita gente também que perdeu essas terras viu na oportunidade de migrar para a América uma forma de conseguir uma vida nova, do zero. Se vocês quiserem ver um filme interessante sobre esse assunto, vejam aquele filme de terror A Bruxa. Muita gente não gosta porque ele é um filme de terror diferente, ele é mais atmosférico, mas ele demonstra muito bem como é que era o estilo de vida dos primeiros pais peregrinos, a dificuldade de se estabelecer na terra, de conseguir lá uma plantação, uma lavoura, uma colheita boa, mas também mostra a relação de dominação dos homens sobre as mulheres. Então é um filme muito interessante que ele levanta muita discussão e reflexão sobre não só o estilo de vida dos primeiros peregrinos, puritanos, a moral religiosa, sexual da época, mas também de como as mulheres eram tratadas nessa sociedade. Então, se vocês puderem ver, é um filme muito interessante. Então, gente, vamos fechar por aqui. Alguém tem algum comentário, alguma dúvida sobre esse assunto? Tá? É muito importante que você sempre dê um feedback para mim. Não fechem ainda. Eu vou tirar uma foto que servirá de nossa chamada. Muito obrigado pela atenção de vocês e até semana que vem. Não saiam